A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, logo quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu me lembro, eu gostava muito de escola dominical e eu me lembro que um dia, na escola dominical, o professor, no meio da aula, ele falou assim, tá vendo um menino desse? Apontando para mim, né? Que aceitou Jesus esses dias. Para Deus, Deus pode pegar ele daqui a 2, 3 anos e fazer dele um pastor. Para Deus não custa nada. E depois ele falou para mim assim, o professor, né? Você sabe que Deus tem uma chamada na sua vida. E não aconteceu em 2 e 5 anos, como ele falou, mas acho que depois de 5 anos foi quando eu assumi a igreja. Eu tenho 13 anos de evangélico e 9 na igreja, né? Então, 3, 4 anos depois. Mas a igreja madura mesmo, né? Acho que veio depois de uns 6 anos, né? Porque eu passei 3 anos mais ou menos roendo osso, ou mais. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque quando Deus nos faz uma promessa, entre a promessa e o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, vai haver aquilo que é chamado a fase de preparação para receber a promessa. É por isso que muitas vezes a gente fica em confusão diante de Deus, porque Deus nos faz uma promessa e a gente fica, Senhor, quando será? Quando será? Né? Eu chorei, irmãos do céu. Eu me lembro, eu trabalhava de vigilante, trabalhava um dia sim, um dia não, né? Então, no dia que eu não trabalhava fora, eu ficava em casa o dia inteiro, arrumando a casa, sempre gostava de organizar a casa, escutando louvores e fazendo perguntas para Deus. Senhor, como vai ser isso que eu vou ser pastor? Quando? Isso não existe, como não tem possibilidades? Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, irmão, em nome do Senhor Jesus, tá? Peça para Deus discernimento do Espírito Santo para identificar verdadeiramente a voz do Senhor e ver se verdadeiramente Deus te fez uma promessa. Por quê? Porque hoje tem muitos profetas que estão profetizando mentiras, dizendo que Deus vai fazer quando Deus não vai fazer. Geralmente, quando Deus te faz uma promessa, Ele vai repetir a promessa de outras formas, ou seja, em sonhos, ou seja, por outras pessoas que não te conhecem, né? E se Deus realmente lhe fez a promessa, fique em paz que Deus vai cumprir, irmãos. A palavra de Deus, ela é clara, ela diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Isso está no livro de Números, acho que 22, quando ele está falando com Balaão. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem aquilo que nós chamamos de fase de preparação. Nós não receberemos nada do Senhor enquanto não estivermos preparados para receber. É aqui que muito se perde. Deus fez uma promessa para você, mas às vezes você não se prepara, fica protelando. Eu conheço irmãos que era da minha época de jovem, que recebeu promessas e até hoje não se cumpriu, não por causa de Deus, mas porque a pessoa simplesmente negligenciou a promessa e perdeu a promessa. Você tem que entender o seguinte, Deus te faz uma promessa, mas você negligencia a promessa, como é que Deus vai cumprir a promessa na sua vida? Porque tem promessas que são incondicionais, Deus vai cumprir de todo jeito, e tem promessas que são condicionais. Lembra do Senhor falando para Israel sempre, dizendo, se andares, se fizeres assim, se fizeres assado, tu vai comer o melhor dessa terra. Deus fez uma promessa para o povo na saída do Egito, eu vou levar vocês para a terra prometida. Mas o povo entrou na terra prometida, nem Moisés entrou.
Por quê? Porque eles duvidaram da promessa e eles não prepararam o seu coração para receber a terra. E uma das preparações do coração era o quê? O povo só vivia murmurando. Irmãos, não tem bênçãos para murmuradores, para quem vive reclamando de Deus e do mundo, falando mal de liderança, falando mal de... Eu falei aqui como Deus me amadureceu quando eu parei de falar mal de líderes. Eu só vivia criticando líderes. Então, se você não se preparar, Deus não vai cumprir a promessa dele. Olha, José sai da casa do seu pai com 17 anos, mais ou menos com 18 anos, José ele é vendido como escravo. José vai assumir o trono, isso está em Gênesis 41, versículo 46. José vai assumir o reinado com 30 anos. Nessa fase dos 17 e 18 até os 30, Deus trabalhou José. José foi aprender administração na casa do Potifar. Depois, veja só, casa boa, né? Potifar tinha de tudo, fartura. Depois Deus leva José para a cadeia, lugar ruim, inóspito, para ele aprender a administrar a cadeia. Então, veja, a faculdade de José foi a faculdade da vida. Quando ele está pronto, Deus falou, agora ele pode. Lembra? Se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. José aprende no pouco e Deus coloca no muito. A mesma coisa Davi. Davi recebe, irmãos, a unção provavelmente Davi recebe a unção com 15 para 16 anos. 15 para 16 anos. E eu acho que ele vai assumir o trono, isso está em 2 Samuel capítulo 5, se não me falha a memória. Não, 1 Samuel capítulo 5. Agora eu perdi. Ele vai assumir o trono com 30 anos. Veja, de 15 para os 30, a Bíblia diz que ele vai ficar no trono perto de Saul. A Bíblia diz que Saul vai correr com ele durante todo o território de Israel para ele conhecer o território. Quando ele conhece tudo, que ele conhece de armas, que ele conhece de exército, agora sim ele está preparado para receber o reino. Então tem coisas que a gente não recebe na nossa vida porque ainda não estamos preparados. Tem um mistério que fala em 1 Reis capítulo 18. Quando Elias vai desafiar ali os profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias, quando os profetas de Baal desistem de clamar a Baal, Elias vai preparar o altar. Elias vai organizar o altar do Senhor que estava quebrado, vai colocar as 12 pedras, vai fazer toda aquela ritualística. Quando o altar está pronto, Elias clama fogo de Deus e o fogo desce. Então, muitas coisas, irmãos, preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Muitas coisas só vão acontecer na sua vida quando você estiver preparado, capacitado. A glória não vai vir enquanto você não merecer a glória. Preste bem atenção nisso. Quando o altar estava preparado, Deus enviou o fogo, Deus enviou a presença. O vaso só vai receber algo dentro dele quando ele estiver pronto, preparado, passar pelo fogo. Olha, o fogo da provação. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso quebrado recebe azeite? Recebe algo para pôr dentro? Não recebe. Aí ele vai e torna a fazer outro vaso. Depois que termina de fazer, vai passar pelo fogo, vai tampar as brechas, vai ser adornado, vai para a prateleira e esperar o momento de ser usado. É por isso que Salomão vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O dilúvio só veio depois que a arca estava pronta. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a igreja quando Deus vê que a igreja está preparada para subir.
Porque Deus não faz uma coisa torta nem estranha. Olha, a igreja madura só veio para mim depois que eu passei por muitas coisas, de preparações, de realizações, resoluções de conflitos. A vida boa para mim com a minha esposa só veio depois de uma certa maturidade. Então você tem que entender que Deus está te preparando, te capacitando, e para Deus te preparar e te capacitar, Deus vai enviar várias situações para ver se você consegue se sobressair. O diploma de faculdade não só vem quando termina a faculdade, que faz ali aqueles trabalhos todos que os professores pedem. A habilitação não só vem depois que você passa na prova ali, aquele teste que é horroroso, é um teste psicológico de pressão. Aí você passou, aguentou a pressão, pronto, agora você tem o direito de você receber a sua promessa. Então, muitas vezes, irmãos, a gente não recebe as nossas promessas porque, em vez de nós estarmos nos capacitando, nos aprimorando, a gente está o quê? Murmurando, conversando, falando bobagem, perdendo tempo. A gente não pode perder mais tempo. Então, em nome do Senhor Jesus, prepara o seu altar. O seu altar é o quê? A sua vida. Quando você se capacitar, quando você estiver preparado, não tem por que Deus ficar protelando a sua promessa. Não tem por que Deus não te abençoar. Mas primeiro você precisa se preparar. E para se preparar, Deus às vezes vai enviar situações difíceis para te provar. Deus vai enviar conflitos, né? Imagine Davi. Davi estava sossegado no canto, olha, Saul te cercou. Olha para isso, irmãos. A vida dele. E Deus em silêncio, tá? Deus estava ali em silêncio e Davi, olha, correndo para cá, correndo para cá. E aquilo era o quê? Para muitos que não entendem, poderia pensar assim, isso é um amaldiçoado, isso não tem paz, irmão. Olha a vida desse cara, diz que ele era o cara de Israel, olha para que vida amaldiçoada. O cara não tem paradeiro, o cara vive dormindo em caverna, o cara vive passando fome. Não era passando fome, não era sem paradeiro, era uma preparação espiritual de Deus. Não era José escravo, era uma preparação de Deus. Não era Noé se matando para fazer uma arca, era ele preparando a sua salvação. Então, em nome do Senhor Jesus, aprenda isso antes da promessa e do cumprimento da promessa. Vai haver uma preparação. E nessa preparação você pode ser desaprovado e se quebrar todinho. E aí, pastor, está tudo perdido? Não, né, irmão? Me quebrei no meio da coisa. E aí? Deus vai dar outra chance. Lembra? A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Nós temos o exemplo de Pedro. Deus queria um chamego com Pedro bem mais próximo, né? Pedro se quebra no último estágio. Tem gente que se quebra no último, tem gente que se quebra no primeiro estágio logo de cara, tem gente que quebra no terceiro, no quinto, no último. Pedro se quebrou no último estágio, na última noite dele com Cristo, ele me inventa de negar o nome do Senhor Jesus. Mas faz parte, né? Nós somos seres humanos. Aceite a sua humanidade. Errou. Começa de novo. Aí o Senhor Jesus vai lá e restaurar ele, né? Na beira do mar, depois de ressurreto, Jesus vai lá e restaura ele e fala, Pedro, está tudo de boa. Agora você está mais preparado? Agora você está? Então, louve a Deus pelas situações ruins da vida, porque às vezes é Deus preparando. E não vai vir, irmãos, não vai vir glória enquanto não tiver preparado. Olha aqui uma coisa simples mesmo, esse canal mesmo. Meu Deus, não vejo os primeiros vídeos não, pelo amor de Deus. Depois que eu comecei a me organizar e Deus vai enviar recurso, enviou o que eu não tinha e fui aprendendo. E Deus está enviando, por quê? Estou me capacitando. Amém? É uma reflexão. Se você gostar, se inscreve, deixa um like, compartilha. Deus abençoe tua vida. Valeu!